Boa tarde, meus amores. Professora Ariane aqui mais uma vez, hoje com a nossa revisão de ciências. Bem, pessoal, a nossa temática são os vírus, diversidade da vida microscópica. O cientista francês Louis Pasteur, que viveu entre o período de 1822 a 1895, ele dedicou a sua vida em estudar os seres microscópicos, dentre eles o vírus. O vírus, diferente de nós, seres humanos, eles não possuem organização celular. Nós, seres humanos, nós possuímos membrana, citoplasma, núcleo. Já os vírus não possuem organização celular. Eles também não possuem metabolismo próprio. Por não serem feitos de células, os vírus não se alimentam e não são capazes de se reproduzir por si mesmos. Para se reproduzirem, eles necessitam de uma célula que os hospede. Devido a isso, ele é considerado um parasita no interior das células. Outra coisa importante de se falar sobre os vírus, e aí não só dos vírus, mas bactérias, fungos e qualquer micro-organismo, entra em ação aí a questão do nosso sistema imunológico. E o que é esse sistema imunológico, professora? O sistema imunológico é o sistema de defesa que nós, seres humanos, possuímos. É como se fossem os soldadinhos que ficam dentro de nós, protegendo-nos contra qualquer tipo de micro-organismo, seja vírus, bactérias ou fungos. E como é que acontece essa intoxicação, essa penetração dentro de nós? Através da água contaminada, através do ar contaminado, através também de gotículas de saliva, que aí nós temos como exemplo o coronavírus, e através de alimentos contaminados. Por exemplo, se eu beber aqui água nesse copo e eu não lavar o copo e uma filha minha vier beber, na borda do copo, junto com a minha saliva, vai estar lá um monte de vírus. Automaticamente, a próxima pessoa que vier beber nesse copo, não tiver sido lavado com água e sabão, vai acabar se contaminando com a mesma virose que eu estou. Então, essa daí é a transmissão através da saliva, gotículas de saliva, né? E o nosso sistema de defesa, ele cria os anticorpos. Os anticorpos é que são os soldadinhos de defesa que ficam dentro de nós, lutando contra qualquer invasor que venha querer se apropriar do nosso organismo. Uma coisa importante a se fazer, e isso eu já disse para vocês nas nossas aulas anteriores, é que o nosso sistema imunológico, nosso sistema de defesa, ele precisa estar forte, ele precisa estar reforçado. E como é que isso acontece, professora? Primeira coisa que é primordial é uma alimentação equilibrada. É você se alimentar com base em frutas, verduras, legumes, feijão, ovos, que é proteína, carne, né, proteína. E além da alimentação equilibrada, você precisa também tomar bastante água. Outra coisa que é fundamental é a prática de atividade física. Então, fazendo essas três coisas, você vai ter o seu sistema imunológico bem fortalecido. Você não vai ficar vulnerável para pegar qualquer doença, qualquer virose que venha querer se alojar dentro de você. Combinado? Essa questão da prevenção de doenças, principalmente as doenças virais, nós temos dois tipos de prevenção. O primeiro são as vacinas, que aí as vacinas elas previnem as doenças, né? Quando somos infectados por um vírus, nosso organismo imediatamente entra em atividade para combatê-lo e criar defesas contra ele. O funcionamento das vacinas baseia-se justamente nessa capacidade de reação que o nosso corpo tem. Como é que funciona isso, professora? As vacinas, elas são substâncias que, após serem administradas, colocadas dentro de nós, é como se elas enganassem o nosso organismo, o nosso corpo, fazendo achar que foi invadido por um agente causador de certa doença. Assim, ele se prepara para combatê-lo, desenvolvendo defesas necessárias. Aí vamos supor, se algum tempo depois de você ter sido vacinado, você vier a pegar, ser infectado por um agente causador de doenças,
o seu organismo estará preparado para enfrentar e não ficará doente. Nós dizemos que nós, seres humanos, após tomar a vacina, a gente fica imunizado. A gente fica imunizado dessa doença que a gente tomou a vacina. Outra coisa importante de se falar também, pessoal, é que já que as doenças de origem viral, as viroses, elas não podem ser tratadas com antibióticos, como a bactéria é tratada com antibiótico, né? O que deve ser feito com a medida profilática, a medida preventiva? A prevenção ainda é uma vacinação adequada. Daí a importância dos pais de vocês, né, das mamães, terem que levar vocês lá para tomar vacina nos postos de saúde, preencher lá o cartãozinho de vacinação, tomar na idade certa, tudo direitinho que é para poder prevenir, porque doenças viroses tem muitas aí espalhadas no mundo. E para se prevenir delas, a vacinação ainda é uma das coisas mais importantes. Nós temos também a questão dos soros, isso quando a pessoa já foi infectada. Os soros, diferente das vacinas que previnem doenças, os soros eles curam certas doenças. Nós temos aí 3 doenças que são curadas por soro. São a antirrábico, antitetânica e antiofídico, né? Os 3 tipos de soro. Se falando em doenças virais, eu vou falar agora para vocês o nome de algumas delas, que são algumas conhecidas por nós, outras, graças a Deus, que já estão erradicadas. Nós temos aí a AIDS, a dengue, febre amarela, a gripe, poliomielite, sarampo, raiva, rubéola, catapora, herpes, hepatite viral e a famosa cachumba, que é a inflamação dos gânglios, né? Falando um pouquinho de cada uma delas, a AIDS, que essa é bem conhecida por todo mundo, é causada pelo vírus HIV, que causa a doença AIDS, né? Síndrome da imunodeficiência adquirida. É uma doença que ataca o sistema imunológico. Como é que é isso, professora? Esse vírus, o HIV, ele acaba destruindo os anticorpos que nos defendem. E aí o sujeito, o indivíduo que está com a AIDS, como o vírus ataca os anticorpos, essa pessoa fica sujeita a morrer, a pegar uma tuberculose, morrer de uma pneumonia, porque o sistema imunológico está totalmente indefeso, né? E, professora, como é que se pega essa questão da AIDS, do HIV? Existem 3 formas de contágio. O primeiro deles e mais comum é através do ato sexual sem o uso da camisinha. A outra é compartilhando seringas e agulhas contaminadas. Daí a necessidade de você, toda vida que for colher sangue ou tomar alguma vacina, tem que ser com seringas descartáveis. E a terceira forma é através da mãe contaminada que transmite o vírus HIV para o filho durante a gravidez ou ainda na amamentação. Então, existem essas 3 formas de contágio. A doença que nós iremos falar agora também, para revisar, é uma doença que é muito conhecida por todos nós, que é a dengue, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que esse mosquito ele é pequenininho, mas ele faz um estrago grande. Ele não transmite só a dengue, ele também transmite a febre amarela. Vamos falar um pouquinho da dengue. A dengue ela é uma doença que ela causa sintomas muito ruins, febre alta, dor nos olhos, dor de cabeça, manchas avermelhadas no corpo, dor nas articulações. Então, professora, é obrigado quando eu tiver dengue eu sentir todos esses sintomas? Claro que não. Cada pessoa, o organismo reage de forma diferente. Se você tiver com o teu sistema imunológico legal, fortalecido, você vai sentir tudo fraquinho. Agora, se você tiver com o teu sistema imunológico debilitado, né, fraquinho, você vai sentir tudo isso bem forte e vai sofrer um bocadinho, né? Então, essa questão aí da dengue, qual é a medida profilática, professora, contra a dengue? Pessoal, a primordial de todas é não deixar água parada. É você deixar a caixa d'água com tampa, tampadinha. É você de vez em quando estar lá limpando o teu quintal, derramando a água que fica nos pneus, nas garrafas, nos vasos de planta. Então tem que ter cuidado com a questão da higienização.
Falando um pouquinho da febre amarela, que é outra doença viral, ela é causada pelo mesmo o vetor da dengue, que é o Aedes aegypti, também contamina. Como sintomas nós temos febre alta, calafrios, dores de cabeça, musculares, prostração, sede intensa, dor de estômago, náuseas e também vômitos. Graças a Deus que para a febre amarela nós temos a campanha de vacinação para prevenir essa doença. Agora nós iremos falar um pouquinho sobre algumas doenças que são consideradas doenças de criança, é mais presente na infância. A primeira delas é a poliomielite. Ela é transmitida por gotículas de saliva, pela saliva e pelas secreções respiratórias, ou ainda por alimentos ou objetos contaminados. O vírus pode atingir o sistema nervoso e provocar paralisia no sistema locomotor. Por sorte, nós também já temos a vacina, que é a gotinha, são aquelas gotinhas que a criança toma quando, pequenininho aí. Tem até a campanha, chamada de campanha do Zé Gotinha. Então, as mamães têm que ficarem atentas, principalmente ao cartão de vacinação. Seguir a ordenzinha na data certa, na idade certa, levar a criança, levar o seu filho para poder ser vacinado. Falando de outra doença agora que é viral, é o sarampo. O sarampo é mais grave das doenças comuns entre as crianças na infância. Ela é transmitida pelo ar. Como sintomas nós temos febre muito alta, tosse intensa, coriza. E uma coisa que é característica do sarampo são aquelas manchas avermelhadas na pele, aquelas placas ásperas na pele. Nós temos tratamento para poder diminuir os sintomas, não a doença. A doença não tem medicação. Como é que a gente vai combater essa doença? Nos prevenindo. Existe vacinação também para o sarampo. Então, a gente se vacinando, a gente vai estar nos prevenindo para não correr o risco de pegar essa doença. Outra doença que nós iremos falar agora também, que acomete muito crianças, que é a cachumba. O que é a cachumba, professora? A cachumba é conhecida, É a infecção dos glândulos salivares. As crianças, as pessoas que contraem essa doença ficam com essa parte do pescoço aqui inchada. Como é que é feita a transmissão? Através do contato direto, gotículas aéreas, gotículas de saliva ou objetos contaminados. Como é que é o quadro típico dessa doença, professora? É o aumento de uma ou duas glândulas parótidas. Pessoal, mais uma curiosidade sobre a cachumba é que a cachumba ela não atinge só essa parte das glândulas salivares, não. Ela pode acometer também outros órgãos, como os testículos, os ovários, o pâncreas e também, mais difícil, mas também atinge a questão do cérebro. Então, outros órgãos podem ser afetados com essa doença. A próxima doença que nós iremos tratar é sobre a rubéola. A rubéola causa febres, manchas na pele por aproximadamente 3 dias, É o aumento dos gânglios linfáticos, que aí a gente conhece popularmente como ínguas, São aquelas ínguas que ficam aqui próximo da coxa. Potencialmente grave quando atinge mulheres grávidas. É o terror das gestantes. Por quê? Porque a gestante, a mulher grávida, quando pega rubéola, corre um sério risco de passar para o bebê essa doença viral e ocasiona cegueira. Por sorte, nós temos a vacina para poder realmente combater também essa doença. Outra doença que eu vou tratar com vocês agora é a raiva. A raiva ela causa o aumento da agressividade do doente, perca de medo, lesões ao sistema nervoso, convulsões, hidrofobia, olha aí, e o alto índice de mortalidade. A raiva, pessoal, ela é transmitida pela saliva do animal contaminado. Antigamente se falava muito o cuidado com o cão, com o nosso cachorrinho doméstico. E aí é quando é animal doméstico, mas a gente também tem alguns casos, principalmente aqui na nossa região, de contágio da raiva através de animais silvestres. Mas como, professora, se o animal silvestre mora lá na mata, na floresta? Devido à ação do homem de estar devastando aí as matas, derrubando as árvores, esses animais eles vêm em busca de alimento aonde? Nas nossas casas. E algumas pessoas, principalmente crianças, quando, por exemplo, o sonho, que é um animal bonitinho,
quando ele se aproxima das nossas casas, a tendência é de que a criança vai lá tentar alimentar. E se você for alimentar hoje, amanhã ele volta, depois de amanhã ele volta. E se ele for contaminado com o vírus da raiva, esse animal ele vai ficar agressivo, ele vai atacar, vai morder. E aí vai acabar te contaminando com o vírus da raiva. Então a gente não pode estar alimentando animais silvestres de forma nenhuma. Nem suíno, nem raposa, nenhum animal silvestre. Combinado? E a próxima doença que nós iremos tratar, para relembrar, é a gripe que é causada pelo vírus influenza, né? Os sintomas da gripe são diversos. Tem aparecimento repentino de febre, aquela moleza no corpo, dores musculares, calafrios, congestão nasal, que é o nariz entupido, escorrendo, tosse. A recuperação de uma gripe ocorre entre uma, no máximo 2 semanas, quando é mais forte. E se você não tratar uma gripe, ela pode evoluir para uma pneumonia. E lembrando que a pneumonia mata, ok? E aí a gente vai abrir umas aspasinhas aí para a parte da gripe, né, que é uma doença viral, para falar um pouquinho sobre o novo coronavírus. Nós já tivemos uma palestra, nós já realizamos algumas atividades voltadas para o coronavírus, mas não custa nada relembrar e reforçar um pouquinho. Nesses últimos meses, nós estamos estudando em casa, né, justamente por conta dele, do coronavírus, para nos protegermos e protegermos principalmente quem nós amamos, que são os nossos avós, os nossos pais, as pessoas que têm maior idade. Lembrando que ela não atinge só os idosos. O coronavírus ele atinge qualquer idade, desde a criancinha até o idoso. O coronavírus é da família de um vírus que causa infecção respiratória. O novo coronavírus foi descoberto em dezembro de 2019 lá na China e logo se alastrou pelo mundo inteiro. Ele causa a doença chamada de Covid-19. Como medidas de prevenção, a gente tem aí a questão de lavar as mãos com água e sabão, é o ponto primordial. Nós precisamos, quando tossir ou espirrar, colocar aqui o cotovelo para proteger, não espalhar as gotículas de saliva com vírus. Nós precisamos também evitar aglomerações, nada de estar visitando ninguém nesse período. O momento é de reclusão, é de ficar em casa, guardadinho, protegido e para proteger quem a gente ama. E as pessoas que precisam sair de casa, os papais, as mamães que precisam sair de casa para trabalhar, para trazer o alimento para dentro de casa, é necessário que utilize, né, a sua máscara, né? Coloque aí a sua máscara para poder ficar protegido e proteger também quem a gente ama. Combinado? Conto com vocês, a gente, né, não precisa se desesperar, a gente precisa ter fé em Deus, confiar que nesse momento a gente vai conseguir vencer. Infelizmente, o novo coronavírus ainda não existe medicação e muito menos a vacina para combater. Então, realmente a medida profilática que nós temos nesse momento é a higienização pessoal. Lavar as mãos, usar máscaras. Essa é a parte preventiva realmente contra o novo coronavírus. Um resumão aí das doenças virais, pessoal. A transmissão de algumas é por vetores, no caso da dengue, o mosquito Aedes aegypti. Contato direto ou através de gotículas de saliva e objetos contaminados, né? O novo coronavírus é um exemplo disso. A questão do tratamento, existem diversos tratamentos. Algumas doenças virais têm as vacinas que combatem a doença para você nem chegar a ter a doença. Outras têm o soro, que é quando você já está doente, precisa ficar curado. E algumas ainda não existe cura, que é o caso do coronavírus, né? Como prevenção, a gente tem aí a medida profilática, combater o vetor e vacinação. Combater o vetor, a questão da dengue, não deixar água parada. E a vacinação é seguir realmente as instruções da nossa agente de saúde, de levar os nossos filhos para tomar as vacinas na idade certinha e preencher todo aquele cartãozinho de vacinação. E os sintomas das viroses, eles apresentam sintomas muito parecidos. Isso também é uma das coisas que dificulta na hora do médico prescrever e dizer qual é a doença, ok?
Outra coisa importante que eu quero dizer para vocês é que a gente vai ficando por aqui. Estudem para as nossas provas na semana que vem. Eu estou confiante que todo mundo está participando das minhas aulas, todo mundo está fazendo as atividades. Quero parabenizar quem está mandando para mim no meu privado. Olha, cada coisa linda que eu estou recebendo, estou muito feliz. E para quem não está mandando as atividades, eu ainda estou aguardando. Vamos cumprir com a nossa responsabilidade, né? De aluno, de estudante. Eu acredito que mesmo estando em casa nesse período, a gente vai conseguir ter uma aprendizagem significativa e a gente vai conseguir realmente aprender. Eu conto com cada um de vocês. Um grande cheiro, fiquem com Deus. Até a próxima.